Estamos mais uma vez aqui, glória a Deus por isso. Vamos tratar a respeito ainda da temática inicial do nosso podcast, que é as 3 dispensações: mistério, graça, plenitude dos tempos. Vamos agora para a parte B. A parte A já está, acredito que completa. Vamos para a parte B. Estou aqui juntamente com o irmão Kelly, o irmão Marcos. Vamos dar continuidade aqui sobre esse tema maravilhoso. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Isso aí, meu povo. Paz do Senhor a todos. É um imenso prazer nós estarmos aqui para continuarmos com esse projeto. Vamos falar a respeito da dispensação do mistério, parte B. Muito bem, então, na dispensação do mistério, parte B, nós temos tudo o que acontece de Gênesis 1 em 1 até a encarnação do Verbo. Então nós temos ali que em Gênesis 1 em 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Então veja só, no princípio, no princípio nós podemos dizer que foi em um princípio, certo? Então em um princípio Deus criou. Esse verbo criar é o verbo bará, que significa trazer à existência do inexistente. Então Deus, quando Ele cria, Ele traz do inexistente pela sua palavra. Então, em um princípio, Deus criou os céus e a terra. Falando sobre a criação da terra, nós vamos aprender que a terra ela foi tirada das águas. Isso está no livro de 1 de Pedro. Eu já tenho aqui uma pergunta. Pode fazer. Quando a gente lê o versículo 2 de Gênesis 1, Sim. o senhor leu, diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, bem aqui, nós já temos também até um argumento que confirma essa ideia de que a terra foi tirada, né, justamente Sim. do meio dessas águas. Então, o que eu acho interessante é que na criação não se fala que Deus criou a água. Exatamente, muito bem. Já existia, né? Isso, então a água, como o senhor falou, acho que o senhor falou no áudio anterior que nós gravamos, que a água vinha do monte, é isso? Isso, não? Do Monte Santo. Isso. Então nós podemos dizer que seria essa mesma água. Seria uma cópia. Isso, justamente. Porque até então tudo era água, né? As regiões celestiais eram tomadas por essas águas. E é justamente dessas águas, que cobria todo o cosmos, que Deus ele faz brotar o vácuo. E dentro desse vácuo, ele cria a terra. A gente pode ver lá no livro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5 e 6. Vai dizer o seguinte. Vamos voltar aqui no 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais morreram, todas as coisas continuam assim, desde o princípio da criação. Pois eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, ou seja, pela ordem, né, o haja de Deus, né? Os céus existem desde os tempos antigos. Está falando dos céus, no plural. Nós sabemos que existem céus no plural, não é só um céu. E que a terra foi tirada das águas, e que no meio das águas subsiste. Olha que coisa legal. No meio das águas a terra subsiste. Aí quando você estuda a ciência, você vê que tem um universo, né? Isso. E o universo não tem água, assim. Mas ele fala que no meio das águas subsiste. Se a gente fosse, para a gente poder entender isso aqui melhor, a gente precisa ler o livro de Gênesis, avançar um pouquinho para a gente poder entender. Então, no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver aqui, deixa eu ver que dia foi. Capítulo 1, versículo 6. Vai dizer o seguinte. Haja uma expansão no meio das águas. Como seria essa expansão? O vácuo. Então, tudo era água. Uma espécie de bolha, digamos assim? Para compreender. Para compreender. Essa expansão seria uma espécie de bolha que se expandiu. Olha só o que ele diz mais. Haja uma expansão no meio das águas. Então no meio das águas surgiu essa expansão. Então tudo era água. Para tanto como você bem disse, né?
que o Espírito Santo pairava sobre a face Das águas. das águas. Então, tudo era água. Então, somente o terceiro céu, né, que a gente já estudou na aula passada, que tinha a sua composição mesmo, com o Monte Sião, tal, aquela base ali, aquela estrutura, digamos assim. Mas claro que não era só aquilo, né? Tinha mais coisas. Mas, nas regiões celestiais, né, nessa época, incluindo também o nosso universo, tudo era água. Então, ele faz brotar essa expansão. Haja uma expansão no meio das águas. E haja, olha só o que ele diz, separação entre umas águas e outras águas. Houve a expansão, certo? Então ele diz que haja uma separação entre águas e águas. Que águas e águas são essas? Ele vai dizer. No 7, fez, pois, Deus a expansão. Deus fez. Dividindo as águas que estavam debaixo da expansão, porque veja só, ele criou a expansão, mas ficaram águas dentro da expansão. Então ficou água dentro da expansão e ficou água do lado de fora da expansão, tá claro? Sim. Então ele vai dizer, ó, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre umas águas e outras águas. Versículo 6. Versículo 7. Fez, pois, Deus a expansão, dividindo, então a expansão foi a divisão. As águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam por cima da expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus. A expansão céus. E da tarde e manhã o segundo dia. Vocês já viram falar naquela lenda do Poseidon? Já, sim. Ele que é o, se não me engano, é o rei das águas. Ele, o Senhor dos Mares. É. Teologia ali. Então, se você observar o templo de Poseidon, por exemplo, né? Ali é aquele lugar onde em cima os céus é o que? Água, não é? Então seria a expansão deles, acima da expansão tem água. É só para fazer analogia, não sei se estou sendo claro. Então, nós vamos perceber que há águas acima de nós. Quando é que a gente percebe isso? No dilúvio. Quando no dilúvio diz que as comportas dos céus, abrindo aqui um parênteses, as águas, as comportas do céu, elas são abertas, certo? Então, você vê que vai vir água, as águas brotam dos abismos e elas brotam também de cima, da expansão. Então, nós vemos que as águas cobriram toda a terra. É o 11 do 7. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Então esse abismo podia estar relacionado com aquele abismo de Gênesis, no versículo 2, no capítulo 1. Qual abismo? Fala sobre 2, versículo 1, é porque eu tirei aqui a referência. Assim foram acabados os céus e a terra com todas as suas hostes. A terra estava informe e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E Perfeito. o Espírito de Deus se movia sobre a face dessas águas. Isso, então esse abismo... Esse abismo, ele é aberto. Romperam todas as fontes do grande abismo. Perfeito. Muito bem. Interessante que quando eu pelo menos pensava assim, que quando se fala em dilúvio, que fala de chuva, a gente pensa que é só essa chuva que está nesse primeiro céu, digamos, né? Que essa chuva que nós vemos. Mas no caso Não, no caso do dilúvio foi muita água. A água que estava acima do firmamento. Da expansão. E da expansão desceu toda. Isso. Até agora eu pensei que fosse só a chuva mesmo Só essa da chuva. nuvem. Isso, mas na verdade No caso, passando na cabeça, que está acima. Acima. Muito interessante. Porque ele fala das comportas dos céus, né? Não é meramente uma chuvinha Isso. das nuvens. temporal. Porque ele fala dos céus, plural. Isso. Se ele falasse comporta do céu, no singular, a gente entenderia que seria, não, isso aqui é o céu da terra, isso aqui é as nuvenzinhas da terra aqui que choveram dessas nuvens, entendeu? Isso. Mas não, dos céus, plural. Então, foi o firmamento inteiro que derramou água aqui em cima. O negócio foi tenso, muita água. E não foi só o céu, não. As janelas dos céus se abriram e o abismo, né? Isso. Muita água. Muita água. Até as águas que brotaram da terra também, né? Porque tem lençol freático, né? Tem muita água na terra, né? Toda a água se juntou. Quando nós estudamos ali geografia, aquela ciência também lá do fundamental, a gente aprende que a terra, a formação dela, se não me engano, é 70% só água, né? Isso, Então, muita água.
É muita água, né? Isso Nosso seria corpo é um água. ponto a favor do criacionismo, né? Podemos dizer Sim. assim. Né? E é interessante falar nisso porque foi aqui que houve a separação da Terra, né? Porque os continentes eles eram um só até aqui. Era um só continente. Até o dilúvio era só Até o um dilúvio era um continente. só continente. A partir daqui em diante é que as coisas começam a mudar. A Terra, ela passa por uma transformação. E tudo por causa de quê? Do pecado da raça humana. Isso. Que nós também aprendemos aí no fundamental que houve, né? Cientificamente eles falam que antes tudo era Tudo uma uma só, digamos, só um continente, né? Isso. E foi acontecendo, só que lá eles explicam, né? De outra forma. De outra forma, mas eu sempre coloco um ponto a favor da Vendo os dois lados, né? Ponto Isso, de vista. do criacionismo, sim. Muito bem, então Deus, ele cria a terra foi tirada das águas, né? Como diz lá em Pedro, né? Como Pedro fala. Então a terra é tirada das águas, Deus montou essa expansão, né? Criou a terra ali. E dentro dessa expansão, né? Deus cria o Cronos. E assim dentro desse Cronos, todo o universo é formado pelo Haja, né? O Haja de Deus. Então nós vemos que no primeiro dia Deus cria os céus, né? No segundo dia, no primeiro dia Deus cria a luz, diz haja luz, né? Do nada a luz surge. No segundo dia Deus cria os céus. E o que é interessante é que a ciência vai dizer que havia uma fonte de luz anterior ao Sol, né? Eu já estudei isso aí em revistas como Super Interessante, eles falam a respeito disso, de uma luz que é mais antiga do que o Sol, né? Corroborando ainda mais com a Bíblia se Sagrada. nós observarmos uma análise aí dos versículos, o Sol ele é criado No quarto dia. no quarto dia, né? Só um tempo depois. E aí no versículo 2, ou 2 ou 3, que já fala de uma luz. No 3, haja luz. Isso. E houve luz. Justamente. Então, quer dizer, havia trevas, né? Por isso que diz que havia trevas sobre a face do abismo. Então, o que havia era trevas. Existe uma teoria chamada teoria do hiato, que vai dizer que entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, houve alguma coisa, porque o que Deus cria é perfeito. E o profeta, não me recordo agora o nome, vai dizer, um dos profetas, que Deus não criou a terra para que ela fosse habitada. Então, os que são adeptos desse pensamento, dessa teoria, eles vão dizer que algo aconteceu, né, entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 que fez com que a terra ficasse em forma vazia. O nome dessa teoria chama teoria do hiato, e segundo esses adeptos diz que foi com a queda de Lúcifer. Lúcifer, ao ser expulso do céu, caiu na terra, e isso fez com que a terra saísse do seu eixo, né? E aí eles fazem análise com a questão dos dinossauros também, que eles foram mortos durante essa queda de Lúcifer. Enfim, foi a extinção deles com a queda de Lúcifer. Tem até uma novela, né, Gênesis, que narrou isso, né? Só que não temos base bíblica para isso, porque o texto que eles usam é o texto de Apocalipse 12. Né? Só que Apocalipse 12, que fala da guerra entre Miguel, que pelejou com seus anjos contra o dragão, ela fala da antiga serpente, ela fala de certos elementos que não existiam ainda, né? Nesse período da Primeira Guerra, digamos assim, da Primeira Guerra Santa, né? Vamos apelidar assim. Então não existia, né? Então quando fala dos santos, quando fala da antiga serpente é um termo que surgiu já depois da queda, né? Já ali com Adão no Éden, né? Então, quer dizer, não tem como eu linkar esse texto de Apocalipse 12, 9, né? Ali em diante, com a primeira queda. Nem porque Lúcifer não caiu na terra, Lúcifer caiu com seus anjos nas regiões celestiais, que é o local de habitação deles. Efésios 6,10 vai dizer, né? Paulo vai falar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores, as hostes celestiais da maldade que habitam onde? Nas regiões celestiais. Então eles moram lá nas regiões celestiais, certo? Existe até... A gente vasculhando na internet, né? Olhando assim, a gente encontra muita coisa, né? Uhum. Eu vi um certo defensor que ele disse que Satanás foi lançado na Terra no período em que Jesus estava no seu ministério, né? Porque existe aquela passagem que quando Jesus enviou os 70 discípulos... Sim, veio que a Satanás ia cair do céu. Isso, vamos lá. Ele disse que foi ali que aconteceu a queda, né? Heresia. Então, assim, existem muitas ideias que se falam, pegando esses textos isolados aí,
fazendo essas interpretações aí. Cada uma, né, que a A gente gente encontra aí. Não, isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí é forçação de barra. E mesmo Satanás ainda vai cair de lá, tá certo? Sim. Quando Jesus fala que viu, uma visão, né? Tá dizendo, não via Satanás, uma visão dele caindo. E ele vai ser deposto de lá, porque Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então até o lugar onde ele está não é dele. O lugar onde ele está, Deus entregou a igreja. Então as regiões celestiais pertencem a nós. E um dia ele será deposto de lá. E aí sim ele cairá na terra, como está em Apocalipse 12. Então Jesus viu realmente ele caindo, viu. Linka com Apocalipse 12 que ele houve batalha no céu e ele caiu. Certo? Uma visão relacionada a algo que ainda vai acontecer. Mas quando ele narra uma visão, ele não fala no futuro, né? Isso. Quando você vai narrar uma visão, você fala no passado. Sim. Eu vi, porque foi uma visão que eu tive. Isso. Justamente. Então eu não vou falar no futuro, eu verei. Né? Se foi uma visão que eu tive. Então é uma visão do futuro. Né? Muito bem, então voltando para cá, no segundo dia ele cria os céus. No terceiro dia, ele já vai criar ali a questão das árvores frutíferas, né? A separação entre continentes, entre os mares, os oceanos começam a surgir, né? Tomar a sua forma, digamos assim. No quarto dia ele cria os luzeiros, né? Aí é que surge o sol, a lua, as estrelas. E há também um pensamento a respeito disso, alguns vão dizer que o tempo ainda não existia. Apesar de existir primeiro dia, segundo dia, só que a Bíblia vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. E a gente sabe que um dia na eternidade, não se sabe exatamente quanto tempo realmente de verdade é. Então o Cronos, alguns vão dizer que surge no quarto dia, realmente de verdade. Porque a gente sabe que o dia ele é contado, pelo menos na Terra, né? Na Terra ele é contado quando a Terra gira em torno do seu eixo, uma rotação completa, né? Quando ele gira ao redor do Sol, aí nós temos um ano, né? O ano é o período em que a Terra demora para girar ao redor do Sol, para dar uma volta completa ao redor do Sol. Em torno do seu eixo é um dia, né? Um dia de 24 horas. Então, quer dizer, aqui é que surgem as estações, né, do ano. Então, como não havia Sol, não havia, né, então não havia ainda uma referencial para que assim se pudesse ter dia e noite, embora já se falasse em dia e noite. Só que a gente tem que entender que já havia uma luz, que não era o Sol. Né? Já havia uma luz. E havia trevas e havia essa luz. Certo? Então fica aí a discussão. Havia ou não havia o tempo? Né? É interessante porque existem teólogos também que defendem, né? Nós conhecemos a teoria evolucionista, né? Do Sim. universo, né? Perfeito. Em que para chegar ao que estamos, né? Correu um processo que levou milhões e milhões de anos, né? Então, mas há teólogos que defendem que justamente antes desse período do surgimento, da criação do Sol, pode ser que esses dias, né, que é descrito na Bíblia como primeiro, segundo, terceiro, até o sexto, possam ter sido milhões ou milhares, né? Ou seja, não seria 6 dias literais, Isso, né? 6 dias Seriam ali literais. simbólicos, os 6 dias não Isso. seriam literais. Isso, justamente. Então, até nós vamos abordar futuramente sobre a questão dessa interpretação literal da Bíblia, né? Sim. Futuramente nós vamos falar, porque quando nós lemos Gênesis, muitas coisas podem ser usadas uma figura aí, uma metáfora, alguma coisa assim que para os nossos dias nós podemos trazer à luz claro, né, pedindo a Deus uma interpretação que seja mais precisa, porque não que eu particularmente acredito nessa teoria, tem gente que diz que é até criacionista, evolucionista, Sim, né? sim. Eu particularmente acredito nisso, né? A ciência nos dá bastante fundamento para isso, eu creio. Mas é como eu digo para as pessoas que eu conheço, né? É claro que na Bíblia lá, Deus não ia mandar escrever algo que não fosse compreensível para aquele período, para aquele povo, para aquele contexto, né? É um povo bem primitivo, digamos assim. Escrever da forma como nós aprendemos hoje em dia, né? Sim. Então, assim, um parênteses que eu queria fazer, que eu coloco essa questão, mas não é que há na Bíblia, né? Sim. É essa forma. São teorias. São teorias, isso.
Então, nada nos impede de pensar, né? A respeito. Então, no quinto dia, Deus já vai criar os animais selvagens, Deus já vai criar os animais marinhos e as aves dos céus, né? Os 3 níveis de domínio, né? Céu, terra e mar. E a primeira forma de vida foi na água, né? Da água. E se você ver a teoria da evolução da espécie, a primeira forma de vida, eles afirmam ter sido na água também. Verdade. Isso aí já me lembro de ter visto É. na escola. É verdade. Então, nós vemos aqui os 3 níveis de domínios, né? Mar, né? Água, terra e céus. Muito bem, então, depois disso, no 6º dia, Deus cria o homem. No 6º dia, Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, Deus, ele planta um jardim. Ele planta um jardim no Éden. Né? Lembrando que o jardim ficava no Éden. O jardim não era o Éden. Tem gente que às vezes se confunde, né? Jardim do Éden. O jardim pertencia ao Éden. Por isso que é o nome Jardim do Éden. Digamos que Éden era uma região e foi colocado um jardim. Deus plantou um jardim lá, certo? Então, no Gênesis 1:26, Deus fala assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. A gente até falou isso na aula passada, só para refrisar, que havia a imagem, que era o corpo de Cristo, e o homem foi feito conforme essa imagem. Por isso que o verbo fazer é do existente. Enquanto o verbo criar é do inexistente, o verbo fazer é fazer a partir de uma matéria-prima. Isso. E foi falado também que o homem já tinha sido criado na dispensação anterior, na dispensação parte A, nós falamos mistério, isso da criação. A parte material do homem. Isso, justamente. Acabei esquecendo. E agora, a parte física. É interessante porque há ali na Idade Média, né? Existe um conceito chamado emanação. Se eu não me engano, foi Plotino, Nossa, que interessante. neoplatonista, né? Se você falasse neoplatonista, para quem estudou, ele vai dizer, o cara era um herege, digamos assim. Sim. Mas ele partilha desse pensamento de que tudo emanou, né? Esse processo de emanar é como se fosse surgir a partir de Deus, né? Como se fosse tirado ali de dentro dele, né? Então a criação do homem, porque se eu não me engano, você falou que o homem foi criado dentro dele. Dentro de Deus, isso aí, né? Então a parte material. Zacarias 12, alguns versículos ali bem no início, 2, 3 por aí, vai dizer que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Isso. A parte imaterial do homem já havia sido criada. A imaterial já havia sido criada. Aí agora em Gênesis ele vai ser formado. Vai ser formada. Então veja só, aqui Gênesis 1:26, ele fala sobre isso. E detalhe, então quando ele faz o homem, ele diz assim, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a besta da terra e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Então nós vemos aqui que Deus, ele coloca o domínio na mão do homem, das 3 dimensões, céu, terra e mar, certo? Então o homem ele não foi feito limitado às leis da física, certo? Ele dominava sobre as leis da física que compunham o céu, que compunha a terra e que compunha o mar. Então ele dominava sobre tudo. Domínio é domínio. Então vamos citar um exemplo. Pode parecer absurdo. Certo. Vamos citar o exemplo de Cristo. Cristo, ele andou sobre as águas, né? Nós sabemos que foi pelo Espírito Santo, né? Sim. Então o homem ele poderia normalmente fazer coisas semelhantes Adão fazia semelhante. Poderia andar sobre as águas. Poderia andar sobre as águas, respirar debaixo d'água, quem sabe até voar. Não sei. As leis da física não estavam ali ele não era sujeito a elas. Então ele estava acima das leis da física. Porque ele tinha domínio. Ele dominava o Cronos. O Cronos, Deus entregou para ele o domínio. Ele não envelhecia. Certo? Então ele tinha domínio até sobre a biologia. Mas surge uma dúvida agora. Você falou que o homem não envelhecia. Não. Mas ele foi criado mortal. Foi criado mortal. Mas esse mortal é justamente naquela questão da escolha que ele poderia fazer. Brevemente mortal. Ele foi criado brevemente mortal por causa dessa escolha. Porque ele precisaria escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal ou escolher a árvore da vida. Embora ele devesse comer do fruto da árvore da vida.
certo? Só que, como eu sempre gosto de dizer, a ordem dos fatores não altera o resultado. Quando ele peca, Deus diz assim, vamos tirar ele do jardim para que ele não coma e viva eternamente. Se o homem, depois de pecar, come do fruto da árvore da vida, ele seria um pecador eterno. Pecou antes, comeu da árvore da vida depois, pecador eterno. Se ele come do fruto da árvore da vida antes e depois peca, qual é a diferença? É a mesma coisa, o resultado é igual. Porque ele ia comer do fruto da árvore da vida, ia ser eterno e ia pecar. Aí já seria o contrário. Se ele come do fruto da árvore da vida, Deus já não ia deixar ele comer de onde? Do conhecimento. Do conhecimento do bem e do mal. Que era o efeito, era o mesmo. Tá entendendo? Se o homem come primeiro da árvore da vida, ele, pronto, estava selado. A gente pularia de Gênesis 2 para Apocalipse 21. Veríamos um sábado eterno, digamos assim. Mas essa é a intenção de Deus. Viver O um sábado era descanso para ter sido eterno. O sábado era eterno. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ainda resta. Ainda teremos este repouso. Porque a intenção de Deus era essa, que o sábado fosse eterno. Você pode ver que de um dia para o outro, quando Deus vai criando, ele vai dizendo, e viu Deus que isso era bom. Mas quando chega no último dia, ele diz que tudo era muito bom. Então, quer dizer, no último dia, era muito bom. Entendeu? Por quê? Porque era o sábado. Então, a intenção de Deus é essa. Que o nosso sábado seja muito bom. Quando é que ele é muito bom? Quando não precisa de mudança mais. Você vê que no primeiro dia foi bom, não foi? Mas no segundo dia Deus mudou. O segundo foi bom, mas no terceiro ele mudou. Quando foi que foi muito bom? Quando não precisou mais de mudança. Quando ele termina. Me fizeram uma pergunta que acho que vem a calhar. Falamos aqui de um sábado eterno, né? Sim. Era para onde vir, um sábado eterno. Nós sabemos que agora, né, na lei, né, só muito tempo depois, com a lei de Moisés, era preciso guardar o sábado. Né? Sim. E uma pessoa me perguntou assim, irmão, quando a gente for lá pro paraíso e tal, né, lá pro reino, pra agora, a gente vai fazer o que assim? A gente vai trabalhar? O que a gente vai fazer? Aí eu aprendi, né? Eu acho que muita gente ouviu isso, dizer assim, ó, no céu não vai ter ninguém preguiçoso. Todo mundo vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que fazer. Lá você vai trabalhar. Então, assim, pegando essas ideias soltas que surgem por aí, mas juntando, se for um sábado eterno, né, se era um descanso, só que Adão, ele tinha que lavrar a terra. Sim, Né? tinha. E ele, digamos, ele começou a viver em um sábado, digamos assim, um descanso, por exemplo. Então, assim, futuramente, nesse descanso que há de vir, o ser humano ele vai fazer duros trabalhos ou não? Vamos lá. Quando fala de descanso, trabalho, né? Trabalho. A palavra trabalho tem duas palavras para o hebraico, no hebraico para trabalho. Avodá e malahá. São coisas distintas. Tudo é trabalho. Porque quando é traduzido para o nosso idioma, traduz tudo como trabalho. Entendeu? O que é avodá é o trabalho em si. O que é malahá? Malahá é mudar. É quando você muda. Como é que eu posso dizer? Quando você muda a essência da coisa. Quando você muda o percurso de algo. Quando você muda a essência de algo. Então você vê que Deus, no sábado de Deus, para ele é malahá. Porque ele para de mudar a essência das coisas. Ele primeiro dia ele muda. No segundo ele muda de novo. Entendeu? No terceiro ele muda. No quarto vai mudando. Quando chega no último dia, ele para de mudar a essência das coisas. Entendeu? Então, no caso, é nesse sentido que você para de trabalhar, de mudar a essência das coisas. Certo? Então, o que acontece? No sábado eterno, Deus descansou. Diz que ele descansou, né? Só que ele oferece uma oferta. Porque o apóstolo Pedro vai dizer que o cordeiro ele foi morto desde a fundação. Apocalipse diz que foi antes. João diz que foi antes, Pedro diz que foi desde a fundação. Então, quer dizer, quando Deus ele termina a obra da criação, ele trabalha, oferecendo o quê? Um sacrifício. Porque o cordeiro foi morto desde a fundação.
Tô sendo claro? Sim. Só que quando ele oferece o cordeiro, ele não muda a essência de nada. Por quê? Porque o que é o ofertar? Tem a ver com santificação. Santificação tem a ver com oferta. Para eu santificar algo, eu preciso ofertar. Então Deus, para santificar a criação, ele ofertou. Interessante. Entendeu? Só que aqui já é avodar, já não é mais malahá. Então ele descansa. Ele não muda mais a essência de nada. Entendeu? Sim. Então você pode executar. É isso que os judeus, às vezes, eles foram muito extremos. Entendeu? Foram extremamente. Quando na época de Jesus, eles eram tão extremos que eles não poderiam nem... Eles até repreenderam Jesus e os discípulos porque estavam colhendo... Eu não lembro exatamente o que era. Eles estavam colhendo um tipo de alimento, sabe? Não me recordo agora se era trigo, não me recordo. Mas eles estavam colhendo. E eles repreenderam os discípulos porque eles estavam colhendo no sábado. Entendeu? Tem a passagem que eles repreendem Jesus porque ele curou. Exatamente. Sábado. Entendeu? Enfim, uma série de coisas. Então, quer dizer, só que eles não compreenderam que Jesus, ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, não é o sábado que é Senhor dele. É ele que é Senhor do... E o que é interessante é que em Cristo nós também somos senhores do sábado. Porque nós somos co-herdeiros. Então, em Cristo, Cristo nos levou a um patamar tão alto. Sabe? Que acima de... Deus levou a sua igreja ao patamar mais elevado. Acima até de principados, de demônios, de tudo enquanto. A igreja está acima de tudo. Só está abaixo dele. Entendeu? Então, todas as leis que eram sombras, porque ó, a gente acho que falou isso na aula no podcast passado. Porque tudo é uma sombra. O Antigo Testamento ele é uma sombra do que viria, que é o Novo. O Novo Testamento, ele nos ensina como aplicar o Velho nas nossas vidas. Entendeu? Então, o que acontece? O Velho era uma sombra. E o Novo nos ensina a aplicar o Velho nas nossas vidas. Então o sábado era uma sombra do que viria. Onde é que está o nosso repouso? Em Cristo. Cristo é o nosso repouso. Mas haverá um repouso eterno. Certo? Deu para compreender? Teria mais uma questão mais sobre o sábado, então não vai encaixar agora com o tema. Futuramente a gente vai Tudo bem. abordar sobre isso. Então essa dispensação, ela vai falar sobre tudo isso, tá, gente? De Gênesis até Malaquias, né? Entra até, na verdade, de Gênesis até a encarnação de Cristo em Mateus. Muito bem, então o Pai, ele vai se revelar como Senhor, como ancião de dias, como Criador, como eu sou, certo? O Filho, ele era conhecido nessa dispensação como Senhor, Adonai, né? Como rocha. 1 Coríntios 10,4 vai falar que Cristo era rocha ali no deserto, quando Moisés ele fere a rocha. Coluna de fogo. Capitão dos exércitos, Josué 5,14 vai falar do capitão dos exércitos. Varão, anjo do Senhor, certo? Tudo isso Cristo era conhecido que a gente chama isso de cristofania. As manifestações aí de Cristo. Aparições de Cristo. Só que no Antigo Testamento. Ele é encarnado, né? Como Não encarnado, exatamente. Ainda não tinha encarnado ainda não. Então ele aparecia. Aqui Jesus era um mistério não revelado para os homens. Aqui ele já era revelado aos anjos. Mas não a todos os anjos. Porque os anjos eles não são oniscientes. Não são onipresentes. Não são onipotentes. Então anjos têm limitações. Então para que eles saibam de algo, alguém tem que contar. Se Deus não revela seus planos, eles não vão saber. Porque eles não são oniscientes. Certo? Então Deus não revelou seu plano para todos, como eu já falei no podcast passado. Ele não revela para todos, ele revela para um grupo seleto de anjos que participariam da encarnação, do plano da salvação. Por isso que o nome é plano, não é acidente, é plano da salvação. Entendeu? Então é um plano, Deus planejou. Então Jesus, ele era um mistério que não era revelado aos homens. Por isso que ele manifestou-se como rocha,
manifestou-se como anjo do Senhor, ninguém sabia, os homens não sabiam quem ele era. Achavam que era anjo. Entendeu? O anjo do Senhor, aquela expressão? Sim. O anjo do Senhor. Quando aparece, então, anjo do Senhor, o anjo com o A inicial ali em maiúsculo, é porque trata-se de Cristo, né? De Cristo. Teofania. Isso, Cristofania, perdão. Nós Cristofania. vamos ver mesmo no Antigo Testamento. Tem a referência aqui, né? Números 22, 22. 22, 22. Você vai falar sobre o anjo do Senhor, certo? Isso. Então, nós vemos várias aparições de Cristo no Antigo Testamento. Então, voltando aqui para Gênesis, que a gente estava falando, então Deus, ele fez o homem, né? A sua imagem, a sua semelhança, e deu domínio a ele. Então, Adão tinha domínio, né, sobre a natureza, como a gente viu. Muito bem. Então, Gênesis 2,7 vai dizer: formou o Senhor Jeová Deus o homem do pó da terra e insuflou em suas narinas a Neshama, que é o espírito, né, que é o fôlego de vida. E Adão tornou-se alma vivente. Então, a gente percebe aqui que tem o pó somado mais a Neshama, que é o sopro, igual a Nefesh, que é a alma. Então a alma é o resultado, né? É a soma entre o pó mais o sopro. Essa alma seria a ânima. Isso. A ânima. Aquilo que dá movimento. Isso. Né? Isso. Que até então era só um boneco. Sim. Aí Deus sopra nele o fôlego de vida, surge um terceiro elemento, que é a alma. Certo? Uma coisa interessante aqui é que todos nós, seres humanos, nós somos formados assim. Espermatozoide, fecunda o óvulo, Deus sopra. Para surgir o terceiro elemento, que é a alma. Então é necessário que o espírito adentre no zigoto, né? Então é necessário que adentre o fôlego de vida no zigoto, para que ele possa ali ter uma alma. E, então é interessante isso, né? Os que são adeptos do aborto, é assassinato. No momento que Deus sopra, aquele feto ali já tem uma alma. Ele já tem uma alma. A partir do momento que há a junção, enfim, o processo de nidação, né? Enfim, já passa a ter uma alma, aquele zigoto. É interessante porque, acho que há uns 3, 4 anos atrás, estava surgindo uma discussão sobre o que caracterizava aborto. E alguns defendiam que era apenas poderia ser feito entre primeira e até terceira semana, enquanto não havia uma espécie de atividade cerebral. Né? Então, até ali, eles diziam que era um ser, eles consideravam um ser não vivo, porque não possuía uma atividade cerebral. Né? Mas aí, com esse conceito, a gente entende que ali, quando há a fecundação, Deus já coloca a alma. Né? Exatamente, porque a fecundação é justamente o pó. Se a gente fosse fazer a tipologia aqui, é o pó. Isso. O corpo, o boneco, tá ali. Embora não desenvolvido. Porque Adão não foi criado bebê, nem feto. Adão foi criado adulto. Melhor, formado, desculpa. Foi formado adulto. Então ele foi formado adulto. Então com isso, nós vemos que Deus soprou no pó e o pó passou a ser alma vivente. Então quando é o ser humano, quando é que há ali a formação do corpo? Naquele momento ali, né? A fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então ele começa o processo de formação do corpo. Mas Deus já sopra de imediato, que já está pronto para receber o espírito. E assim surge o terceiro elemento, que é a alma. Tá certo? Porque para que haja vida, é necessário que tenha alma. Certo? A única exceção é o espermatozoide. O espermatozoide ele possui uma vida temporária. O espermatozoide não tem alma. Porque para que haja alma, é necessário a junção do gameta masculino com o gameta feminino, porque essa foi a ordem de Deus, crescer e multiplicar, que deu Adão, né? Então a partir daí, quando há a junção de um com o outro, é que Deus faz a questão do sopro para que a alma surja. E o que é interessante é que a gestação é dentro de uma bolsa, né, do útero, de uma bolsa de água, né? Sim, sim. Da mesma forma como Deus fez com a terra,
certo? Que a terra foi gerada no meio das águas, né? Da mesma forma, somos nós, somos gerados no meio das águas, porque nós somos pó. O corpo físico é pó, o corpo físico é terra, certo? Nós sabemos que nós temos elementos químicos que tem na terra. Nosso corpo é formado por diversos elementos químicos que a terra possui. Então nós viemos de lá, viemos do barro. Então, assim como a terra, que é barro, foi tirada das águas, da mesma forma somos nós. Somos formados dentro da água e saímos de dentro da água. A tipologia, a analogia é a mesma. Sim, interessante. Entendeu? Interessante, louvado seja Deus. Então, Deus forma o homem. E ele passa a ser Adão, né? Tornou-se alma vivente. Aí o 2:8 vai dizer que e plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, pôs ali o homem que tinha formado. Então ele pôs o homem no jardim que ele mesmo plantou. Olha que coisa legal. Adão chega colhendo. Adão já chega comendo. Não teve trabalho de plantar Não nada. teve trabalho de plantar nada, quem plantou foi Deus. Porque Deus, ele quer ser o nosso provedor. É ele quem quer nos prover. Quer ver Deus ficar triste? É dizer que foi pelo nosso braço que a gente conseguiu alguma coisa. A expressão de Deus se entristece. Se a gente confiar no nosso braço. Porque ele quer ser o nosso provedor. Ele é Senhor e Rei das nossas vidas. Amém? Então, no Gênesis 1:29, Deus disse para eles: eis que vos dou toda a erva que produz semente. É óbvio que Gênesis não está na ordem cronológica, né? Pelo menos esse capítulo 1 e 2 aqui não estão bem numa ordem cronológica assim. Disse mais: eis que vos dou toda a erva que produz semente. Já foi depois que Deus forma os dois. Deus cria os dois. Porque Deus fala, ó, antes da formação do homem, né? Deus fala para eles dentro dele. Eis que eu vos dou toda a erva que produz semente e que existe sobre a face de toda a terra, e toda árvore que porta fruto e que dá semente, isso vos será para mantimento. Mantimento é comida, né? É sustento. E para toda besta do campo, e para toda árvore do céu, e para todo ser que se arrasta sobre a terra, no qual o ânimo de vida dou toda a erva verde como mantimento. Ó, então até a besta, até os animais selvagens, eles comiam o quê? Erva verde. Quando é que eles ficam carnívoros? Depois do dilúvio. Até o dilúvio, eles eram herbívoros. Podemos dizer que o homem, ele também só se alimentava de frutos. Sim, e flores, só. né? Ele vem comer carne também depois do dilúvio. Muito bem, então, é uma coisa interessante que Deus planta esse jardim e Deus dá a ordem, né, para que eles pudessem comer de toda a árvore, mas não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, muito bem, então o Senhor Jeová, Gênesis 2:9 vai dizer: Deus, o Senhor Jeová Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores, agradável à vista, ou a qualidade das árvores, agradável à vista, boa para se comer, assim como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, o que tem mais aqui? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden, para que o cultivasse e o guardasse. Então, cultivar. O homem não precisava plantar. Cultivar aqui, ó, avodar. É a palavra avodar. Ele não precisava mudar a essência de nada, era só para cuidar. Sabe? Era só para cuidar. Então ele não precisava ficar plantando, porque crescia naturalmente. A terra dava toda a sua força, então tudo crescia naturalmente, sem ele precisar ter trabalho para plantar. Tem gente que pensa que aqui cultivar, não se diz, eita, ele suava, né? Ficava. Não, ele só cuidava, guardava. Só administrava. Entendeu? E o mais importante que ele fazia era guardar o jardim. Guardar o jardim de quê? Dos animais que vinham de fora. Guardar, porque se parar para pensar, guardar de quê? Só via ele. Faz sentido. Não é? De que ele vai guardar? Então, veja só, havia animais que eram domésticos e havia animais que eram selvagens. Os selvagens ficavam de fora do jardim, os domésticos ficavam dentro do jardim. A serpente era um animal selvagem. Ela não morava com eles dentro do jardim. Era um animal que veio de fora. Então, o que ele tinha que fazer? Não deixar a serpente entrar.
Tinha que guardar o jardim. Mas o que ele fez foi negligente. Deixou a serpente entrar. Isso foi a queda dele. Tranquilo? Interessante porque talvez alguém possa pensar assim, meu pensamento leigo, imagina logo assim, mas era um jardim no meio de, digamos assim, eu vou imaginar que era no meio de uma floresta, né? Até porque fizeram um estudo e muito provavelmente o Éden ficaria ali onde seria a África, né? Digamos Sim. ali, né? Até eles dizem que os primeiros fósseis humanos foram encontrados ali na África, né? No continente africano. Então a gente imagina logo, né? Situado naquela região. E então assim só tinha um lugar que poderia se entrar, né? Só tinha uma, digamos assim, uma porta que poderia ter acesso a Só tinha uma porta. É aí que entra aquela referência que foi enviado anjos, né, para guardar o lugar, para que Adão não voltasse, né? Para pegar da árvore da vida que ficava bem no meio. A árvore da vida ficava no meio do jardim. No meio do jardim. Então botou 2 querubins na porta para não deixar que eles entrassem e tinha um tirassem. Lugar certo lá que tinha um acesso. Tinha um acesso direto. Então, Adão deu nomes a todos os animais domésticos, porque não se sabe quanto tempo Adão ficou sozinho no jardim. Mas imagina, Adão deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais do campo, os animais selvagens. Mas para si mesmo não se achava ajudador idôneo semelhante. Olha só. Olha o tempo para Adão dar nome a todos os animais. Quanto tempo não deve ter levado? Ele já estava no Cronos. Sim. Aqui é o Cronos. Já existia dia e noite, normalmente na rotação da Terra e na translação. Então demorou muito tempo para ele pôr nome nesses animais. Leão, tigre, ninguém está falando em português, né? Mas, enfim, a gente não sabe qual era a língua que eles falavam. E decorar, né? Para não esquecer, né? Se bem que ele usava 100% do cérebro, né? Ele tinha essa capacidade. Tinha essa capacidade. Acredito que ele usava toda a sua capacidade. Então a inteligência dele era absurda. Não era sujeito à lei da física, então ele também... Por isso que Adão, ele come consciente do fruto. Ele não foi enganado, ele era muito inteligente. Entendeu? E no caso, a Eva? Eva foi seduzida. Mas não enganada. A Bíblia vai dizer que ela foi enganada também. Mas enganada em que sentido? No sentido de que ela foi ambiciosa. Até porque a proposta foi boa, digamos assim, entre aspas. Ser igual a tentadora, Deus, né? Tentadora. Ser igual a Deus, sabendo bem do mal. Isso. Na verdade, foi um engano assim meio, né? Enganado assim, porque ela tocou na ambição dela, né? Uma pessoa que é ambiciosa é fácil de se enganar. E você enganar alguém que é ambicioso. É muito fácil. Pessoas ambiciosas são fáceis de serem enganadas. Não vê aí, para os nossos dias de hoje, pessoas que entram em pirâmides. Só por causa da ganância de querer ganhar mais. São alvos, são as pessoas que são mais alvos fáceis, sabe? São essas que são gananciosas, de golpes, porque são gananciosas, acreditam em tudo. Entendeu? Verdade. Muito bem, então, passou-se muito tempo, Adão dando nome para os animais. Aí Deus percebeu que Adão estava só. Ele viu que aquilo não era legal Adão estar só. Então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, a quem diz até que Deus matou ele. E este adormeceu, porque sono na Bíblia é referente à morte. Não é? Jesus disse assim, não, tá só dormindo, eu vou lá despertar ele. Não é? A filha de Jairo, não, tá só dormindo. Né? Então sono na Bíblia geralmente tem a ver com morte, né? Sim. Geralmente, eu não tinha visto um exemplo ainda de Deus dizer que dormiu que não foi relacionado com a morte. Ele está só dormindo, não vou lá despertar, não. Então, aqui diz que ele adormeceu. Então, se a gente fosse levar ao pé da letra, praticamente Deus matou ele para poder tirar uma costelinha dele. Tomou então uma das suas costelas e fechou com carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomara, formou uma mulher, trouxe Adão. Até uma discussão, isso dentro do judaísmo, de que Eva não foi a primeira... A Lilith, A Lilith. Conheço a história aí, Uma história bem... Por causa de uma traduçãozinha aí que diz assim, agora sim, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por causa dessa tradução. É uma traduçãozinha que tem aí, entendeu? Sim.
Então disse Adão, esta é agora, esta é agora, ainda tá entre vírgula, né? Agora, entre vírgula. Esta é, vírgula, agora. Vírgula. Entre vírgula, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por causa desse versículozinho aqui, aí ele diz, não, essa aqui não foi a primeira, houve outra, mas com base não tem base, é muito forçação de barra. E Lilith para os satanistas é um demônio. Sim. Né? Para eles é um demônio. Então os judeus eles têm esse negócio de dizer que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Para alguns é uma deusa, era uma deusa, para outros, né? Não sei. Então ela será chamada mulher, ou seja, varoa, por conta do homem foi tomada. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e a sua mulher será uma só carne. Então aqui surge a família, né? Macho e fêmea. E os dois estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Há quem vai dizer que eles tinham uma veste, só que é uma veste de luz, né? Mas não tem base bíblica para a gente afirmar isso. Então a serpente, ele vai dizer que era o mais astuto de todos os animais do campo, ela chega até a mulher, já chega mentindo. É verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Já chega mentindo a serpente, né? A mulher também mente, né? Vai e chega e diz assim, não, Deus disse assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Aumentou. Deus falou não comer. Ela falou, já aumentou dizendo não tocar, né? Que está no meio, né? Ainda diz assim, no meio, está no meio do jardim. Mentira, quem está no meio do jardim é a árvore da vida, que está no meio do jardim, não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Mentiu, né? Porque Deus sabe que no dia que comer desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e do mal. Atiçou a curiosidade. Isso que nem Deus, né? Então a mulher viu que aquela árvore, ela tinha as mesmas características das demais árvores, que nós temos a tipologia de dízimo na Bíblia. A primeira tipologia de dízimo. Então a mulher viu que aquela árvore era o que? Boa para se comer. Boa para se comer. Gênesis 2,9 vai dizer, o Senhor Jeová, Deus, fez brotar da terra toda a qualidade de árvores boa para se comer. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela também era boa para se comer, assim como as demais árvores. Que mais? Cobiçável, agradável aos olhos. Gênesis 2,9 vai dizer, o Senhor Jeová, Deus, fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradável à vista. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal também era agradável à vista, assim como as demais árvores. Aí ela diz mais, cobiçável para dar entendimento. Só que a árvore que daria o verdadeiro entendimento não seria essa, seria a árvore da vida. A árvore da vida que daria o verdadeiro entendimento. Porque se eles comem do fruto da árvore da vida, meu amigo, eles iam continuar com as capacidades deles, né? 100%. E ainda teriam o conhecimento de Deus. Verdadeiro, o conhecimento verdadeiro de Deus. Além de vida eterna. Meu amigo, era maravilha. Aí o que ela faz? Cobiçava para entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora uma coisa que a gente não, às vezes a gente fica pensando é que isso aqui foi da noite pro dia, né? Meu amigo, isso aqui foi tempo. A serpente, ela era um animal de fora. Ela não era um animal doméstico. Ela era um animal selvagem, ela veio de fora. Então, isso foi tempo. Ela tentando ali se aproximar. Dizem, né, que ele usa sapatinho de algodão, né? Então foi tempo ali para ele se aproximar, foi tempo ali para o diabo usar ela, a serpente, para poder falar com Eva, fazer amizade, ganhar confiança. Porque a serpente precisaria quebrar o elo de confiança entre Adão e Eva. Porque quem falou para Eva foi Adão. Adão falou para Eva que não podia comer. Certo? Então o que acontece? Havia um elo entre os dois. A serpente precisou romper o elo entre Adão e Eva para fazer com que Eva acreditasse nela. Então a pessoa que já imaginou, no primeiro dia, se a serpente, no primeiro dia que entra, ela já tenta fazer isso, ela ia ser fracassada. Porque o elo estava forte entre os dois. Então ela teve que ganhar confiança, ela teve que ir devagar, com calma, fazendo amizade, tal, quando ela viu que estava firme o negócio, que dava para quebrar o elo,
ela rompeu. Porque a serpente, ela é prudente. Ela nunca dá o bote sem que seja na hora certa. Isso é verdade. Jesus Cristo disse para nós sermos prudentes Como a serpente. como a serpente. Irmão Kelly, uma coisa interessante assim, eu ouvi um certo pregador dizer que foi uma falha do homem na hora dele reparar, porque Deus dá a ordem diretamente a ele. Sim. E ele deveria passar esse ensinamento para ela. Ele até passou, né? O negócio é que ele deveria ter... Porque o problema não aconteceu quando Eva comeu. Aconteceu quando ele comeu. Justamente. Porque, como você falou, ele era consciente, foi dada a ordem, o ensinamento para ele. Por que Deus não repetiu para Eva? Porque Deus podia falar com Eva e dizer, Eva, olha, não é para te comer. Não, porque o representante da humanidade é Adão. Quando Eva come, não acontece nada. Nadinha. É interessante. A referência que fala que Jesus é como foi o segundo Adão, o último Adão. O último Adão. Então, para ver, né, que o pecado que recaiu da humanidade vem de Adão. Sim, vem de Adão. Mas quem comeu primeiro foi ela. Foi né? Eva. Poderia ser dela. Podia ser dela, pois Agora é. dá culpa a ela, né? Exatamente, mas foi o que? Adão. Isso, Adão é que foi o é culpado. verdade. Ele que respondeu. Embora ele não tenha assumido a culpa, né? Jogou a culpa nela, mas ele quem responde. Irmão Kelly, quando a serpente diz assim, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal, né? No versículo 22, eu acho que é capítulo 3, se não me engano, diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Sim. Então, É porque eles eram inocentes. Inocentes, não sabia o que era mal, não sabia o que era o mal. a maldade não poderia chegar. Não, eles eram ao totalmente conhecimento inocentes dele. quanto Se a fosse isso. a árvore da vida, Não tinha malícia, não tinha nada. aí mesmo que não poderia chegar a maldade até o coração. Não, aí eles estariam selados. O teste era esse. Esse era o teste. Se eles escolhessem a árvore da vida, eles seriam selados. Eleitos para sempre.